Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Essa é a parte 2 do vídeo. Conforme eu falei na parte 1, vamos direto para o assunto, porque nessa parte eu preciso ser mais objetivo. Para você assistir a parte 1, é só você ir no meu comentário fixo, vai ter ali o link da parte 1, assista primeiro, não tem como entender essa daqui sem a parte 1. Então vamos lá. Zacarias 12, eu vou ler para vocês e vou mostrar o contraste entre o que o profeta está falando e o que o espírito antissemita fala. Zacarias 12 diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Esse texto aqui, ele é tão claro que o que eu vou falar para vocês, eu tenho vergonha de falar. Eu estava vendo um tolo. É um tolo que, na verdade, está unido com outros canais que fazem comércio com a Bíblia. São hipócritas. Eu estava vendo um tolo falar que isso daqui é a igreja. Ou seja, o sítio contra Jerusalém é a igreja que vai ser sitiada. Por que eles falam isso? Isso é loucura, isso é a pessoa que está doente na alma. E aí a pessoa pega, floreia o vídeo, coloca a imagem, música de fundo, para achar que todo mundo é idiota como ele. Isso é coisa de imbecil, irmãos. É pessoa que precisa realmente ir para um psicólogo. Na verdade, uma pessoa dessa, ela precisaria estar internada num hospício com a camisa de força, porque é perigoso uma pessoa dessa estar solta. Mas como eu disse, é um espírito antissemita em alto grau. Não é um nível de iniciante, não é um nível médio, é alto grau. O espírito antissemita não é só aquele de Hamas, dos grupos terroristas que querem matar Israel pela espada. Satanás também usa, e usa muito bem, o espírito antissemita no módulo teológico, onde ele quer matar Jerusalém e judeus na mente do povo. Eles falam, pode orar por Jerusalém. O Salmo 122, como eu falei na parte 1 e nem concluí, o Salmo 122 fala para orar pela paz em Jerusalém. Mas eles falam, Jerusalém é a igreja, nós temos que orar pela paz uns dos outros. Quer orar pela paz em Jerusalém? Ore, eles têm que se converter mesmo, senão vão ser todos mortos. Então, só esse verso 1, olha só que coisa horrorosa. Os povos que estão aqui em redor, olha só, povos em redor não são mais Turquia, Iraque, Irã, Egito. Não, isso é coisa de ismaelita. Os povos que estão ao redor são os inimigos da besta que vão nos rodear e nos cercar. Porque Jerusalém da terra é uma prostituta. Deus não tem nada com aquilo ali. Deus só está preocupado com a parte geográfica. Não é assustador isso? E bêbados batem palma para isso ainda. Agora, vamos lá. Verso 3. A coisa vai ficar cada vez mais feia. Porque eu vou contrastar. Eu vou fazer isso porque não é complicado demais. Vocês sabem, todo aquele que lê isso daqui consegue entender mais ou menos o que vai acontecer no fim e que Deus está falando de Jerusalém. Só que eles não conseguem trazer um desfecho aonde o reino de Deus é estabelecido, o reino milenar é iniciado e eles não conseguem trazer um desfecho com os judeus restantes, o que aconteceu com essa Jerusalém. Eles acham complicados e preferem nem mexer com isso. Mas eles acertam aqui em muitos pontos. Não tem como a gente ler tudo isso daqui e falar que é igreja. Gente, isso é coisa de gente idiota. Desculpa essa palavra, mas eu não vou esconder ela não. É pessoa retardada. Verso 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Olha, irmãos, o que o espírito antissemita, no módulo imbecil, fala. Eles dizem assim, essa pedra é a pedra lá do céu que vem e bate nos pés da estátua. É a igreja. Ou seja, nós estamos sendo perseguidos aqui nesse tempo do fim, mas todo aquele que tentar perseguir o povo de Deus vai ser uma pedra de tontear, vai ser algo que eles vão se ferir gravemente, mas depois a igreja vai ressuscitar e nós vamos vir como aquela pedra do céu e bater nos pés da estátua. Lógico que a igreja está na pedra, no reino que vem e bate nos pés da estátua. Mas aqui Deus não está falando disso. Deus não está falando da pedra de Daniel, isso é loucura.
Deus está sendo específico, Jerusalém, não é igreja. Se Deus quisesse falar de igreja aqui, estaria escrito: naquele dia farei dos meus santos uma pedra pesada em todos os povos, para todos os povos. E contra os meus santos se ajuntarão todas as nações da terra. Não é isso que está escrito aqui. Os santos vão ser perseguidos, sim, tanto em Jerusalém como nas nações. No deserto não vai ter essas perseguições, mas eles vão ser provados lá também. Só que Deus não está falando isso aqui, é muito claro. Agora dizer que essa pedra aqui são os santos que estão na terra, mas eles vão ser a pedra, mas ainda não são. E a Jerusalém? Não, aquilo ali, a profecia não está falando nada disso daí. Isso daí é coisa de ismaelita. Jerusalém é uma prostituta, aquilo ali está bêbado, aquilo ali nega Jesus. Eles mataram Jesus, merecem morrer também. Eles vão ter que se converter, se não se converter vão morrer. Isso é um antissemitismo. Satanás está pegando uma espada, igual que os Hamas usam. Está pegando bomba, está pegando míssil, transformando isso numa arma teológica e atirando contra Jerusalém. Que loucura! Para que as duas testemunhas vão lá pregar? Para falar para eles se converterem, senão todo mundo vai morrer. Uma coisa imbecil dessa, irmãos, uma pessoa dessa agora está obrigada a distorcer Sofonias. Deus está falando que está pegando todos os povos da terra e levando contra Israel. Vão ter que distorcer Sofonias, Naum, Abacuque, muitos textos de Isaías, e fazem isso numa loucura. Por quê? Para que fazer isso? O que a pessoa ganha com isso? Não ganha nada. É só uma pessoa que deu a mão para o espírito antissemita e agora o espírito antissemita está guiando ela. E ela está usando a Bíblia. Você acha que uma pessoa dessa não vai cair de cama e não vai ficar doente? Deus vai matar uma pessoa dessa caso ela não se arrepender. E não estou falando de uma só. Estou falando de várias. Verso 4. Eu nem acredito, eu não imaginava que um dia eu ia fazer um vídeo nesse modelo. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Aqui o que Deus está falando é muito claro. A casa de Judá, que está em Israel, que está no sul de Jerusalém, eles vão ter os olhos abertos. Ou seja, eles vão reconhecer o Messias. E isso é por causa da pregação das duas testemunhas. E aí Deus vai ferir as armas dos inimigos e vai dar poder para eles. Mas o que o imbecil diz? O que os tolos dizem? Que a casa de Judá aqui é a igreja. Vai abrir os olhos, é porque agora eles vão receber a Cristo com espírito de graça e de súplica, e aí eles vão olhar para aquele que feriram, que mataram para Cristo, e aí eles vão ser transformados, e depois da transformação eles vão lutar para desfazer os povos em redor, eles mesmos vão destruir judeus, vão matar judeus, vão destruir Jerusalém, para depois Jesus, numa loucura, mudar o que ele disse lá em Apocalipse 20, pegar a Nova Jerusalém, que está depois do grande trono branco, trazer ela 1000 anos antes e descer ela lá na terra de Israel, que Deus destruiu tudinho, em cima de ossos, em cima de um monte de coisa. Aí o que vai acontecer com a profecia de Ezequiel 38, 39? 7 meses a casa de Israel tendo que recolher os ossos de Gog e Magog. A Nova Jerusalém ficou aonde? Ficou pairada no ar? Porque os ossos estão por toda a terra. Ou seja, eles não ligam para a profecia. São só espíritos demoníacos usando pessoas para confundir o povo de Deus. E alguém que se deixa ser convencido por isso e confundido por isso, não merece reinar com Cristo. Na minha percepção, uma pessoa dessa está fora do reino. Agora, eu não estou dizendo que ela merece ir para o lago de fogo, ser condenada, porque eu não sei o que ela faz no oculto. Coisa boa também não deve ser. Porque para uma pessoa pegar um texto desse e transformar em igreja e ainda ficar falando quem não crê assim é ismaelita, uma pessoa dessa é antissemita. Ou seja, os judeus que falam sobre os evangélicos que têm um espírito antissemita, eles não estão errados de todo, porque existe isso. Agora pensa bem, verso 5. E os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão a direita e a esquerda. Está falando das nações que estão ao redor de Jerusalém.
e todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O que essas pessoas fazem com um texto desse? Aqui é a Nova Jerusalém que desceu do céu, ela vai ser habitada no seu próprio lugar, ali mesma. Mas o profeta Zacarias, desde o capítulo 2, está falando da restauração de Jerusalém, da cidade sendo restaurada, não está falando de homens. É claro que Deus vai usar a mensagem literal da casa de Deus para falar do corpo humano, isso é um padrão bíblico. Mas isso não quer dizer que ele vai destruir Jerusalém, invalidar as profecias, mudar tudo. Quem dá autoridade para a pessoa vir na palavra de Deus e transformar toda a palavra Jerusalém em igreja? Sião, igreja, Jerusalém, igreja. Quando a palavra quer nos dizer isso, você vai ver que o texto, irmãos, ele vem perfeitamente para a gente. A gente entende do que está falando. A gente entende que Deus está usando a edificação da casa para falar da edificação do corpo de Cristo. Isso não quer dizer que aquela casa não existiu e que outra casa não vai existir no futuro. Nós somos o corpo de Cristo, o templo de Deus. Isso anula que Deus tem um templo no céu? Não anula. Não anula que Deus tem um santuário no céu. E aqui está falando, Jerusalém vai ser habitada outra vez, no seu mesmo lugar, em Jerusalém mesma. Por que o Espírito Santo frisou isso? Porque ele sabia do espírito antissemita. E ele estava deixando já para a gente textos para nós usarmos no momento certo como um alerta, sinal amarelo para esse povo. Verso 7. Ou seja, esses textos aqui que não interessam para eles, eles leem rapidinho e passam. Eles ficam presos em textos onde fala de pedra, de casa, para eles ficarem espiritualizando tudo. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Se todos vão ser glorificados, e Deus está falando aqui de igreja e não de um Israel restante ou de promessas restantes, para que esses termos? Aí os idiotas dizem, Deus não tem promessa para carne é coisa de ismaelita. Não, Deus tem promessa até para as nações restantes. Como que Deus não tem promessa para o Israel restante e para Jerusalém? Como entender um besterol desse, irmãos? Verso 8. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco entre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como anjo, será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Aí eles pegam esse texto aqui para falar, tá vendo? São pessoas glorificadas. É claro que no meio desse texto aqui vão ter pessoas glorificadas. Vão ter judeus que vão aceitar o testemunho, que vão poder fazer parte do sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio eterno, e vão estar glorificados. Por isso que existem esses textos. Mas um texto não mostra só uma camada de revelação. Isso é um padrão bíblico. Quando Deus quer falar do anticristo, ele usa homens do passado com figuras do passado e não anulou nada do passado. Quando Deus quer falar do seu reino milenar, ele usa tipologias e usa múltiplos exemplos. O corpo humano pode ser usado para falar da Jerusalém. A Nova Jerusalém pode ser falada para falar do corpo humano. Então, claro que vão ter judeus que vão ser glorificados, mas veja se no contexto sobra só glorificados e tudo que não é glorificado morre. Veja se isso vai acontecer no contexto. Por isso aquela forçação de barra antes. Ou seja, para os textos anterior a esse, se adequar a esse, eles precisam transformar aquela pedra em igreja glorificada, falar que Jerusalém, que está sendo cercada, é o povo em todos os lugares do mundo e as nações ao redor são qualquer pessoas que estão ao nosso redor. Para que Deus usaria essa linguagem, irmãos? Para confundir a gente? Só para ver quem está sendo hiperespiritual ou não? Meu Deus do céu, isso é uma coisa ridícula. É vergonhoso. O verso 8, que está falando que a casa de Judá vai ser como o anjo do Senhor, não significa só uma coisa. Ou seja, a pessoa pode ter a força do anjo do Senhor, mas não ser o anjo do Senhor. Ela pode estar com o corpo glorificado ou não. Depende da situação que vai acontecer na última trombeta e não antes. E se essas pessoas aqui estão batalhando antes, a expressão anjo do Senhor para elas
Porque a batalha acontece antes também, não é só depois do toque da última trombeta. Mas para essas pessoas que vão batalhar, algumas vão estar glorificadas, outras não. Vocês vão ver que a igreja está vindo do céu, precisa de Zacarias 14. Em Zacarias 14, a igreja está vindo do céu e você vai ver que tem pessoas ali na terra, tem judeus fugindo pelos vales dos montes e Cristo e a igreja já estão vindo do céu. Essa é aquele intervalo de 1260 para 1290 e 1335. Não tem mistério aqui. O apóstolo Paulo fala para os Gálatas, por exemplo, que os Gálatas receberam ele como se fosse o próprio Cristo, o próprio anjo do Senhor. Paulo estava glorificado ali? Não estava. É uma expressão na fala, que deveria ser entendido por qualquer nível de pessoa, tanto iniciante como médio como avançado. Verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Só esse verso aqui 10. Vamos pegar só esse ponto. Dentre esses que têm o espírito antissemita, eles pegam esse texto aqui e jogam lá no passado, porque eles precisam de desvincular a profecia com os judeus restantes, com a Jerusalém restante, então eles têm que fazer alguma coisa. Uns vão dizer que isso daqui é no futuro, que são o espírito de graça e de súplica está sendo derramado e as pessoas foram transformadas e aí elas vão poder ver a Cristo e elas vão glorificadas chorar amargamente como quem chora por um filho unigênito. Uma coisa completamente imbecil. Outras dizem assim, isso daqui aconteceu lá na vinda de Jesus. Vamos empurrar para qualquer canto, vamos fazer o que dá para fazer, porque a gente odeia Jerusalém, a gente odeia judeu. A gente não pode desejar diferente do que o Senhor Jesus deseja. Se Jesus quer matar aquele povo, a gente também tem que desejar isso. Mas vamos mascarar isso com a máscara do amor. Vamos dizer que é a parte espiritual, que Deus não tem promessa para Jerusalém terrena. Vamos usar termos que o povo gosta de ouvir. Falar dos frutos do Espírito e vamos dar muita glória ao sacrifício de Cristo, que aí a gente engana os imbecis. É assim que essas pessoas agem. Isso é ministério de besta da terra. Se elas não saírem desse caminho, elas vão receber a condenação que está destinada para esse povo. Então, alguns pegam esse texto e colocam lá no passado, dizendo que Jesus veio, e aí na pregação de Atos dos Apóstolos, as pessoas ouviram a pregação de Pedro e choraram amargamente como quem chora por um filho unigênito. Aonde que está escrito isso? Muitas pessoas que receberam o Senhor ali em Jerusalém, elas voltaram a apostatar e Pedro está falando disso na segunda carta. Basta você querer ler e entender. Esse evento aqui não está falando de Atos dos Apóstolos, pode ter acontecido algo semelhante, mas as semelhanças são poucas. Claro que os judeus no tempo dos apóstolos receberam o espírito de graça e de súplica, nós também recebemos desse espírito, mas a gente está chorando amargamente como quem chora por um filho unigênito, no sentido de ter sobrado e, sabe, de ter perdido a bênção de reinar com Cristo? Não estamos. Pelo contrário, nós somos chamados para se alegrar, para receber a Cristo. Porque quem chora amargamente por um filho unigênito, chora quando perde, não quando nasce. Então olha o que eles fazem. Isso é coisa, irmãos, sinceramente, de retardados espirituais. E eu conheço alguns deles. Eu ainda cometi o erro de ser relevante, de ser flexível e ainda tentar conversar com as pessoas dessas, mas com essas pessoas não tem conversa. Essas pessoas só vão entender ou quando elas caírem de cama doentes nas casas delas, ou quando elas morrerem mesmo e precisar ver e ouvir com seus próprios olhos, já que a palavra de Deus não é suficiente para elas. Só tem esses dois casos. E essa parte de adoecer e cair de cama, eu vou explicar para vocês, finalizando essa parte 2. E aí na continuação do texto diz, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Isso aqui não tem nada a ver com igreja glorificada chorando. E esse choro aqui, você pode ver que é depois que ele vem, não é antes. Não tem como dizer que a pessoa chorou antes e depois foi glorificada. Verso 11. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte. Pessoas glorificadas têm mulheres?
Não, está falando das mulheres que eram mulheres quando eles eram carne, mas que foram glorificadas e agora são anjos. Você está lendo isso aqui? Isso são o que os imbecis tentam falar. Eles têm até vergonha de repetir uma coisa dessa, mas eles deixam no ar. Assim, cada um interpreta o que quer. Basta não interpretar que é Jerusalém restando, que são judeus restando, que o templo de Ezequiel vai ser reerguido, que vão ter sacrifícios no milênio para esse povo e que Deus vai cumprir as promessas. Basta não compreender isso, qualquer um pode entender o que quiser. O que você está lendo aqui? Que pessoas vão chorar e cada família à parte e suas mulheres à parte. E por que Deus dá essa informação? Tudo bem falar que pessoas vão chorar amargamente, já seria uma informação. Mas quando Deus começa a falar a família de Davi, a família de Natã, a família de Levi, a família de tal e suas mulheres, cada um à parte, e aqui já é depois da vinda de Cristo, o Senhor está frisando algo para a gente. Estão chorando, tem lágrimas caindo. Estão envergonhados, e essa vergonha está destinada para esse tipo de povo que teve todas as oportunidades para serem glorificados, para fazerem parte do sacerdócio eterno, e não tiveram, mas não colocaram a marca da besta, não fizeram obras dignas de serem anjos de Satanás para irem para o lago de fogo. Deus é justo, Deus tem uma segunda... Não é uma segunda oportunidade, fica estranho falar isso, né? Se bem que é, mas é um segundo plano, porque não é só 8 ou 80, ou aceita Cristo ou vai para o inferno. Isso é pregação de gente que dorme, seja com azeite ou sem. Pessoas que pregam isso não conheceram a justiça de Deus. Verso 12, a terra pranteará cada família à parte. Aí você vai ter aqui, né? Cada família à parte, muitos detalhes, e no verso 13 continua falando, ou seja... Deus está querendo falar algo para a gente aqui, que vai acontecer no futuro. Não são pessoas glorificadas. E essas pessoas estão chorando depois da vinda de Cristo. O que nós vamos fazer com um texto desse? E aí acaba o capítulo 12. E aí, se você quiser entender bem o capítulo 12, você pula o 13, porque não é que o 13 tem que ser pulado. O 13 está falando do milênio. Mas o 13, ele vai trazer uma recapitulação na história de uma maneira profunda. O capítulo 11 também faz isso, mas o 13 nos leva para eventos que aconteceram antes da fundação do mundo, para mostrar o que é preciso para os vencedores alcançarem o reino celestial, porque a Nova Jerusalém vai ficar no céu por 1000 anos. Você acha que Deus, que originou o seu plano no céu, colocou no coração do homem a eternidade, como está escrito em Provérbios, o plano que se originou no céu, o templo de Deus que se originou no céu, milhares de milênios que nós nem conhecemos, uma história que Deus fez no céu e que ele contou pontos para a gente do que aconteceu. Você acha que Deus não iria permitir os seus santos conhecerem o céu? No céu tem um reino, a Nova Jerusalém, irmãos, aonde está o Senhor, aonde está o lugar mais santo do terceiro céu, é apenas, aspas, é apenas um pedaço do terceiro céu. O terceiro céu é muito maior do que a própria Nova Jerusalém. Você entende isso quando você olha para o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, no Santo dos Santos, ele é quadrado também. Ele tem 20 côvados de altura, largura e comprimento. Foi o primeiro templo em que Deus começou a fazer conexões mais profundas com a Nova Jerusalém. E depois do templo você tem o átrio exterior, quer dizer, tem o santo dos santos, tem o santo lugar, mas porque estava dividido com véu. No céu não tem véu de divisão. Mas na terra tem, para dividir o que é santo dos santos e o que é santo lugar, por causa do véu do pecado. Naquele véu é incrível. Aquele véu se chama véu do testemunho, não é à toa. Aí depois tem o átrio exterior e depois disso você tem ao redor de Jerusalém as nações, as terras conquistadas. Ou seja, isso é apenas um retrato do céu, do que há no reino celestial. Pensa comigo, se você pegar, sei que eu fiz uma pausa aqui, mas é importante. Se você pegasse a Nova Jerusalém, isso que eu vou falar não está tudo escrito, mas tem coisas que você recebe por revelação meditando. Eu nem considero isso que eu vou falar conjectura, porque há uma lógica por detrás disso. Eu considero como palavra, só que não vão aparecer os textos escritos com todas as letras. A Nova Jerusalém está no céu, isso todos concordam. E a Nova Jerusalém, ela não representa o céu todo.
A Nova Jerusalém, nós temos o formato dela e o tamanho dela em Apocalipse. Nós sabemos o tamanho exato do santuário de Deus. Na Nova Jerusalém não cabe todas as miríades e miríades de anjos dentro da cidade. Tem reinos e tem coisas fora da cidade, coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, mas nós podemos receber por revelação do Espírito. Mas nossos olhos vão ver e ouvir. Nós vamos ter 1000 anos para conhecer os lugares celestiais. E Paulo fala disso. A Nova Jerusalém, ela está centralizada com qual nação da terra? Pensa bem, Deus escolheu na terra, no centro da terra toda, Israel. Israel é o centro do mundo, no mapa. No centro de Israel está Jerusalém. No centro de Jerusalém está o Monte Moriá. No centro do Monte Moriá está o templo. No centro do templo está o Santo dos Santos. E no centro do Santo dos Santos a Arca da Aliança. No centro da Arca da Aliança, aonde você chega? Você vai dando um zoom e você chega no céu. Ou seja, pela lógica de organização de Deus, a Nova Jerusalém e o trono de Deus que está no céu está alinhado com a Jerusalém da terra. De maneira que a própria terra de Israel, ela tem quase um perímetro que cobre toda a Nova Jerusalém. Mas e as nações que estão ao redor de Jerusalém? E as nações do Ocidente? E todas as nações do mundo? Você acha que a terra é maior do que o céu? Porque a Nova Jerusalém, ela não cobre todo o céu, como se o céu todo fosse a Nova Jerusalém cobrindo a terra. E o céu é maior do que a terra. A Nova Jerusalém não pode estar alinhada com o Iraque, com Turquia, com Estados Unidos, com França, com o Japão. A Nova Jerusalém tem que estar alinhada com o que Deus escolheu na terra. Isso está escrito com todas as palavras? Não está, mas nós não temos uma lógica espiritual por detrás disso? De maneira que, depois que explica dessa maneira, eu nem considero conjectura, eu considero isso palavra de Deus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque há uma lógica por detrás disso. Ou seja, o terceiro céu, ele é imenso. Não cabe todos os anjos dentro da cidade. Por mais que Deus poderia fazer uma cidade que coubesse todos, tem anjos que têm trabalhos fora dela. A cidade, o Santo dos Santos, o terceiro céu, é lugar onde acontecem reuniões, onde o Senhor é adorado. Anjos podem ficar mais perto de Deus, outros nem tanto, outros ficam mais para o lado de fora, e há reuniões. Nós aprendemos isso pelo livro de Enoque, que esses tolos consideram um livro apócrifo. Estão perdendo o ouro. Mas, na verdade, nem precisa tanto de Enoque para provar isso. Nós temos coisas na Bíblia provando isso. Só que o livro de Enoque, realmente, eles nos fornecem essas informações maravilhosas.